estudo e pesquisa para desenvolver essa metodologia e chegar nesse caminho. O que eu vou falar hoje para vocês é o caminho de aprendizagem mais eficiente e eficaz para você aprender inglês. Ou seja, o caminho onde você vai gastar menos energia, tá? Você vai conseguir aprender inglês de uma forma que você não vai desperdiçar tempo. Porque é o que acontece? Eu vou mostrar o passo a passo, mas de maneira encadeada. Se você aprender esses elementos que eu vou mostrar para você, todos misturados ou sem uma lógica, você vai ter muito mais desgaste, vai gastar tempo, vai gastar energia, vai ficar frustrado, porque vai ficar mais difícil, tá? Então, esse caminho que eu vou falar pra vocês, ele simplifica, ele faz com que vocês gastem menos energia, vocês achem que o método é mais fácil também, o inglês, vocês consigam entender por que o inglês é considerado uma língua fácil, tá? Porque a maioria das pessoas encontra dificuldade e acha difícil, por quê? Porque quer aprender tudo isso que eu vou falar aqui misturado. Sem lógica, sem sequência. E aí realmente dá problema, tá bom? Então eu separei aqui, se eu não me engano, em 13 passos, 13 ou 14 passos, isso, pra você chegar do zero ao nível avançado de fluência avançada, tá? No inglês. Então, o primeiro passo, e aí é óbvio, essa é a metodologia da QS. A gente usa essa estrutura porque ela é a que funciona da melhor forma possível, tá? Então, a primeira coisa que você precisa aprender no inglês são os 50 verbos maternais. O que é isso? São os primeiros verbos que um bebê, uma criança aprende a falar na hora que ela tá aprendendo a se comunicar, tá? Isso funciona pro inglês e funciona para qualquer outra língua também. Português, alemão, francês. Quando a criança aprende a falar, ela aprende verbos, ações relacionadas à sobrevivência. Comer, beber, querer, eu quero, não quero, eu gosto, eu não gosto, eu preciso, eu não preciso, eu prefiro, eu não prefiro. Então são verbos fundamentais. E cada um desses verbos, ele traz um ecossistema, um conjunto de palavras que vem junto deles, que são também os mais básicos e são também os primeiros que você aprende a falar na hora que você é uma criança aprendendo a falar mesmo. Então, no primeiro momento da metodologia e o recomendado é que vocês aprendam esse conjunto de palavras a partir desses primeiros verbos maternais. O pessoal que está aqui no curso de Strava Fala já começou a aprender os primeiros, que é comer, a gente aprendeu ontem, né? Comer, falar e gostar. A gente vai continuar nessa sequência de verbos maternais, mas eles são de 40 a 50 verbos maternais, que são os primeiros que as pessoas aprendem em quaisquer línguas, independente de ser inglês ou português. Depois que você aprender esses verbos maternais, ou enquanto você aprende, na verdade, você vai aprender a estruturar primeiro frases, e aí você precisa de uma estrutura, né? Que é esses que a gente trabalha com a estrutura, eu faço alguma coisa com alguém, em algum lugar, em algum momento, a primeira estruturazinha que a pessoa aprende, primeiro frase e depois perguntas. Como que eu vou transformar essas frases que eu aprendi em perguntas? E aí já entra a primeira diferença para o português. Porque no português, para você perguntar, basta você mudar a entonação. Você, por exemplo, se eu quiser falar assim, ela é bonita. Eu estou afirmando, ela é bonita. Se eu quiser perguntar, eu só vou mudar o tom. Vou falar, ela é bonita? No inglês não é assim que funciona. No inglês a gente precisa de auxiliares, palavrinhas chamadas auxiliares, que elas não têm significado. Elas servem só para indicar que você está perguntando. Então, os primeiros auxiliares que você deve aprender são os do presente, que é o do e o das. O do e o das são verbos são auxiliares para perguntas. Depois que você entende isso, você consegue fazer perguntas no presente. E aí você sabe fazer frase, pergunta, já consegue conversar nesse nível. É nesse nível que a gente vai ficar aqui no curso até o 4º dia, né? Perguntas e respostas, uma conversazinha simples e confiante. A partir desse passo, você tem que aprender... Tô olhando aqui minhas anotações para não esquecer nada, gente. Você vai precisar aprender as preposições básicas, que vão indicar o quê? Movimento, movimento e direção, ou vai indicar localização. Então, você vai aprender o to, vai aprender o at, vai aprender o on, o in, que são as preposições mais básicas da língua inglesa. Depois que você aprende essas preposições, você vai aprender os pronomes.
E aí eu tenho, o que são os pronomes? São aquelas palavrinhas que a gente usa para fazer pergunta. Quem, quando, onde, por quê, tá? E aí esses são os pronomes interrogativos. Você aprende a usar eles para fazer perguntas e aprende eles para fazer frases também. Você pode usar essas palavrinhas em frases. E aí você está aprendendo também pronomes relativos. Por exemplo, um exemplo aqui. Eu não sei quem falou isso. Você está usando o pronome, porém com uma outra função. Então, depois que você aprender os pronomes interrogativos, você vai aprender também pronomes indefinidos. Quem são os pronomes indefinidos? Tudo, nada, alguma coisa. Pronomes relacionados a gente. Alguém, ninguém, todo mundo. Relacionados a lugares. Lugar nenhum, todos os lugares, algum lugar, tá? E aí, você também vai ter aí nessa classe de pronomes que você precisa aprender logo no começo para ampliar de forma exponencial a sua comunicação, os pronomes possessivos. Meu, minha, sua, dela, dele, nosso, ok? E aí, essa é a classe de pronomes. Você está formando aqui a estrutura básica. Tudo isso que você vai aprender é no presente. Aí você não entrou ainda em tempos verbais, tá? Depois que você aprende todas essas estruturas, as preposições básicas, os advérbios básicos, os verbos maternais, tudo no presente, e aí só aí que entra, e aí você já consegue fazer uma conversação bastante ampla, você consegue falar bastante coisa, e ninguém falou em to be aqui ainda, tá? E só depois que você aprendeu tudo isso que você vai entrar no verbo to be. O verbo to be na KS School, a gente ensina ele em 5 minutos, de 5 a 10 minutos. Porque o verbo to be, você só usa ele em 5 situações. Você só precisa dele para 5 casos, que é location, quality, posse, state e continuous. A gente aprende isso aqui rapidinho. Ele é um verbo e ele é um auxiliar ao mesmo tempo. Então, por isso que ele é tão usado, que além dele ter esses 5 significados, eu uso ele também para fazer perguntas. Né? Vocês entenderam que para fazer perguntas em inglês eu preciso de um auxiliar. Então aqui entra o verbo to be e aí só aí que a gente começa a aprender e aí você já tem uma estrutura muito boa para formar frases e perguntas. A partir daí você vai entender o passado. Como que eu falo no passado? E aí nesse ponto a gente vira uma chavinha para os alunos da QS, porque eu digo, olha, quando a gente conversa, raramente a gente fala no presente. A gente sempre está falando ou no passado ou no futuro. Eu falo, por mais que seja um segundo atrás, por exemplo, a Ellen entrou na live, o Evaristo entrou na live. Entrou, não é entra, é no passado. Quando eu digo eu falei, eu acabei de falar, isso tudo é no passado. Então, você vai precisar virar a chavezinha na sua cabeça para começar a conjugar os verbos. Só que no inglês é muito mais fácil do que no português. No português a gente tem, se eu não me engano, 73 conjugações. E no inglês a gente só tem 3 e 2 delas são iguais ainda. Então é muito mais fácil, mas é preciso que seja feito. Então aqueles primeiros 50 verbos maternais que você aprendeu, agora você vai aprender como que eles funcionam no passado no inglês, como que eles mudam para ir para o passado. E aí fica tranquilo, porque enquanto no português eu falo, eu entrei, você entrou, ela entrou, nós entramos, vós entrais, eles entraram. A gente tem todas essas variações, no inglês não tem, é uma só, tá? É uma palavra só. Para quem aprendeu ontem o verbo to drink, o passado dele é drank, é tudo igual. I drank, you drank, she drank, não tem variação. Por isso que fala que no inglês é a língua pobre. Então você vai se acostumar com o passado, tá? E aí, como você já aprendeu o verbo to be, você também vai aprender ele no passado. E aí você já explode ali as suas possibilidades de falar inglês. Só depois que você aprendeu o to be e que você aprendeu o passado desses principais verbos, inclusive o to be, que você vai entrar nos comparativos. Daí você passa, e aí, pessoal, é muito importante seguir essa sequência. Se você não segue essa sequência, você vai criar dificuldade, você não vai conseguir entender. Por exemplo, comparativo. A gente usa o tempo todo para dizer
melhor, isso é melhor do que aquilo, isso foi pior do que aquilo, isso aqui é mais bonito, isso aqui é mais feio, aqui tá mais quente, aqui tá mais frio, essa comida tá mais gostosa, essa aqui tá menos gostosa. A gente usa o tempo todo comparação na nossa comunicação. Só que, para usar comparativo, eu preciso necessariamente do to be primeiro. Se eu tentar aprender comparativos e eu não aprendi o to be, eu não vou conseguir usar, tá? Então, é por isso que a sequência é muito importante. Então, depois que você aprende o comparativo, você precisa aprender um verbo especial em inglês que chama there be, ou there is, there are. O verbo there be, ele é um verbo que indica existência, e ele é diferente do português, não funciona tradução nesse caso, e muito brasileiro se engancha aqui, tentando aprender o there be antes da hora, e não entendendo, trabalhando com tradução, porque quando a gente fala em português, a gente usa o verbo ter. A gente fala assim, tem uma pessoa ali na porta querendo falar com você. Tem uma cerveja na geladeira. Tem um problema aqui no seu exercício, tem um problema aqui no seu e-mail. A gente fala ter. Aí a pessoa traduz o ter para o verbo have, que seria o verbo ter em inglês. Só que o verbo have em inglês, ele só serve para posse. Eu tenho um carro. Ou então para obrigação. Eu tenho que estudar, eu tenho que falar inglês. Eu não posso usar o verbo ter no inglês no sentido de existência, que é justamente esse caso. Tem uma pessoa querendo falar com você. Existe uma pessoa. Tem uma cerveja na geladeira. Existe uma cerveja na geladeira. Tem um problema no seu e-mail. Existe um problema no seu e-mail. E como é que você expressa isso em inglês? Com o verbo there be, que seria o there is, there are. Então, você precisa aprender esse verbo, como fazer perguntas, como variar esse verbo no futuro, no presente, no passado. O futuro ainda não. Primeiro você aprende o there be, para depois você aprender o futuro. Então, entenda, ó, tem um caminho. Você aprende o presente, depois o passado, depois mais algumas estruturas, o to be, o there be, presente, passado, para só depois entrar no futuro. Se você tentar aprender presente, passado, futuro, tudo junto, vai virar uma confusão. Se você tentar aprender comparativos antes da hora, vai virar uma confusão. Então, o melhor caminho é esse que eu estou indicando para vocês. E aí, o futuro, existem dois futuros em inglês. Você vai aprender primeiro o futuro going to, tá? Primeiro o futuro going to, e depois você vai aprender o futuro will, com os auxiliares. São dois auxiliares. O inglês é todo sobre auxiliares, tá? Para fazer pergunta, para fazer negativo. E aí, por que você aprende primeiro o going to? Porque o going to, ele não é um modal verb. Ele é só um auxiliar. Quando você entra no futuro will, você entra no próxima etapa, que já é a 11ª etapa que eu tô trazendo aqui para vocês, que são os modal verbs. O que são os modal verbs? É uma classe de verbos em inglês que são parecidos com o to be. Por quê? Porque eles, ao mesmo tempo, são verbos, têm significados, só que eles também são auxiliares para estruturas, para fazer construções em inglês. E aí, esses modal verbs, eles têm regras especiais, regras diferentes dos outros verbos. Por isso que eles são estudados separados, e eles são muito importantes para compor tempos e estruturas, se você quiser expressar elas em inglês, tá? E aí, quem são os modal verbs? Quem já estudou antes, conhece, já viu. É o can, o could, o should, o must, os menos conhecidos aí, o had better, have to, may, might, tá? Mas can, could, would, should, a maioria das pessoas já ouviu falar nesses modal verbs, tá? E aí, você aprendeu os modal verbs. Como você já tinha aprendido antes o there be, você consegue agora combinar. E aí a importância da sequência que eu tô apresentando para vocês. Você vai aprender as variações, as combinações do verbo existir, there be, com os modal verbs. Então, você vai aprender there could be, there should be, there must be, que seria deveria ter, poderia ter, eu gostaria que tivesse, esse tipo de coisa, tá? Esse tipo de combinação. E aí, se você chegou nesse ponto, você já tem toda a base da língua inglesa. Isso que eu falei pra vocês aqui nessa sequência corresponde a toda a base de estruturas básicas. Você consegue viajar o mundo inteiro só com isso daqui.
A gente vê na QS School tudo isso que eu falei pra vocês nas 60 primeiras aulas. A gente tem mais ou menos 20 aulas em cada level, e aí eu tenho level 1, level 2, level 3, e com essas 60 aulas a gente vê tudo isso que eu falei pra vocês, e você já consegue viajar o mundo, já consegue se comunicar com qualquer pessoa de qualquer nível, só com essas estruturas, tá bom? E aí, o próximo passo, depois que você tem toda essa base, a gente vai, e notem que eu não falei de vocabulário, tirando os verbos maternais, eu não falei de vocabulário até agora. E só agora que a gente explode vocabulário. Só agora que a gente entra com expressões idiomáticas, tá? E nuances da língua. Quando eu falo de explodir vocabulário, a gente trabalha principalmente com collocations e idioms. O que diabo é isso, Carla? Você vai começar a aprender. Na verdade, a gente começa a aprender collocations e idioms desde o comecinho do level 1, desde as primeiras aulas. O que são collocations? Collocations são palavras que são conjuntos de palavras que normalmente vêm juntas na língua. Não basta traduzir, tá? A palavra. Você tem que ter um ecossistema de palavras que soa natural em inglês. Então, por exemplo, lá no nosso level 1, na 15ª aula do curso, a gente tem a diferença do to do pro to make. Quando você estuda traduzindo, você estuda assim, como é fazer em inglês? Fazer é to do. Aí depois você aprende que tem o fazer to make também. Aí a pessoa fica assim, mas qual é a diferença de to do para to make, né? Quando é que eu uso um, quando é que eu uso o outro? Então, isso aí faz parte de collocations. Por exemplo, favor, favor. Você do a favor. Você faz um favor, você do a favor. Se você falar make a favor, vai soar muito estranho e muito errado para quem fala inglês. Do mesmo jeito que o verbo errar em inglês é to make a mistake. Se você falar do a mistake, vai soar muito errado e não parece inglês isso, tá? Existe uma explicação por trás de quando é que eu uso um, quando é que eu uso o outro, que a gente aprende só na QS School, não tem essa explicação em outro lugar, mas existe um porquê. Mas o mais importante é você entender as collocations, você repetir e treinar as collocations, que são palavras que vêm naturalmente juntas. Outro exemplo, take a shower, have a shower, tomar banho. Se você for traduzir, não faz muito sentido. Você tem que esse verbo é usado com essa palavra. Aí você pega a palavra, por exemplo, shower, e você vai ver quais são as expressões relacionadas a shower. Isso aí são collocations. E existem os idioms. O que são idioms? Aí os idioms sim são expressões fechadas. Os idioms não tem como você variar, que são expressões. Por exemplo, antes tarde do que nunca. Better late than never. Better late than never. É um idiom, tá bom? A gente vê idiom desde o level 1. Level 1 a gente aprende um bem facinho assim, ó. Don't play with me. Don't play with me. Não brinque comigo. Tá? Então, idioms são... depois que você aprende toda a base, você pode começar a investir em aumentar as suas collocations e os seus idioms também. E aí existem estruturas consideradas intermediárias que você também pode adicionar aí. Por exemplo, conditional, condicionais. Você vai aprender with you then, por exemplo. Se isso, então aquilo. E aí você vai aprender question tags, que são o quê? São perguntinhas de confirmação muito características do inglês que você faz no final ali das frases. Perguntas curtas, equivalentes ao nosso né. No português é muito fácil, tudo a gente usa né. Vocês entenderam, né? Então esse né... No inglês chamam-se tags, e aí esse é o próximo passo ali no intermediário. No intermediário vocês também vão aumentar o vocabulário no sentido de começarem a estudar preposições, advérbios e pronomes um pouquinho mais sofisticados. Por exemplo, a diferença de among para between. Todos os dois são entre, mas tem uma diferença. Qual que é a diferença? Vamos aprender a usar um however, por exemplo, que são preposições mais... intermediário avançado, digamos assim. Mas ainda assim se trata de vocabulário, tá bom? E aí, nesse processo de expandir o vocabulário e de aprender as estruturas intermediárias, você vai passar para a principal estrutura do avançado. Para a pessoa falar inglês avançado, ela precisa dominar o present perfect. O present perfect, ele é um tempo verbal do inglês que não existe no português. E aí, quem tenta aprender traduzindo já se ferrou, porque não tem tradução.
ele é uma ideia e ele não existe no português. O que é o present perfect? O present perfect, ele é um tempo verbal que é um processo. Ele começa no passado e é uma verdade que começa no passado e se estende até o presente. Por exemplo, quando eu falo que eu falo inglês, você entende que eu falo inglês agora? Quando eu digo que eu falei inglês, você vai dizer, falou inglês quando? Antes da aula, mês passado, 10 anos atrás. No português a gente tem pontos no tempo, a gente não tem essa ideia de processo. O present perfect, eu vou falar assim, ó, I've spoken English. E aí eu vou dizer, se você fosse traduzir, às vezes dá pra fazer essa comparação e às vezes não dá. Seria algo como, eu tenho falado inglês. Pra expressar que eu comecei a falar inglês lá atrás e eu continuo falando inglês agora. Essa é a ideia, mais ou menos, do present perfect. Mas às vezes é uma consequência de algo que aconteceu no passado e eu tô sofrendo a consequência agora. Por exemplo, se eu chegar em casa e tentar abrir a porta e a porta não abrir, em português eu vou falar, vixe, perdi minha chave. Perdi minha chave é no passado. Eu perdi. Quando? Não interessa. Mas eu perdi na rua, eu perdi 10 minutos atrás, 1 hora atrás, eu não sei. No inglês, justamente, como eu não sei quando aconteceu lá atrás e eu tô sofrendo a consequência agora, é um processo, eu não posso falar I lost my keys, que seria o passado simples. Eu tenho que usar o present perfect, que é I have lost, ou na contração, I've lost my keys. Present perfect. Então, você precisa dominar o present perfect e suas variações para poder dominar as estruturas avançadas no inglês. Se você entende o present perfect e domina ele, aí você consegue tirar de letra as consequências dele, que é o past perfect, depois do present perfect. Você vai aprender o past perfect e o future perfect. O past perfect, ele é essa mesma lógica do processo, só que você tem um ponto no passado e aí você tem o passado do passado com essa lógica de processo. Então, o passado do passado, você vai usar o past perfect. O future perfect é quando você fala de uma projeção para o futuro. Por exemplo, ano que vem eu vou estar morando em São Paulo há 5 anos. Isso aqui é uma estrutura que eu vou precisar do perfect, do future perfect, que é uma consequência do present perfect. Então, isso são todas estruturas avançadas. E aí, à medida que eu tô falando de estrutura avançada, você também vai aprendendo vocabulário mais avançado. Uma coisa é um vocabulário de uma criança de 8 anos, outra coisa é um vocabulário de um professor universitário. Então, você tá ali concomitantemente, e aí eu já usei uma palavra mais avançada, concomitantemente é uma palavra avançada para você falar em português ou em inglês, tá? Que vai vir junto com a estrutura, tem que vir um vocabulário mais sofisticado, tá? E aí, tanto para preposições quanto para verbos e vocabulário em si mesmo, tá? Só que o que acontece? Você também, ao mesmo tempo que você vai estar treinando os perfects, né? Os tempos verbais present, past, future, perfect, e treinando o vocabulário, você vai se deparar com algumas estruturas muito loucas, que não fazem sentido nenhum em português. Nesse nível aqui é o último nível que você vai parar. Já estamos terminando aqui da fluência do inglês. Estruturas, por exemplo, que se você traduz não faz sentido nenhum. I was lied to. I was lied to. Se você for traduzir, fica eu fui mentido para. What? O que é isso? Isso é uma estrutura que significa mentiram pra mim. Geralmente está no passivo, tá? She can't be relied on. She can't be relied on. Ela não pode ser confiada. Se eu fosse traduzir ao pé da letra, seria ela não pode ser confiada. Mas o que significa? Eu não posso confiar nela, tá? Had I not gone, I wouldn't have known. Se você fosse traduzir ao pé da letra. Tivesse eu ido, não teria sabido. Não faz sentido, né? Tivesse eu ido, não teria sabido. Na verdade, se eu não tivesse ido, eu não ia saber. Então, esse tipo de estrutura não faz sentido em português. Ela é organizada de uma forma que só existe na língua inglesa e você precisa conhecer essas estruturazinhas. Geralmente, elas têm a ver com você estar na voz passiva, tá? Mas se você domina essas estruturas, que são exceções na língua, você domina os tempos verbais
derivados do present perfect e um vocabulário mais rebuscado, você chegou ali e pronto, dominou o inglês, matou o inglês. Essa estrutura aqui que eu apresentei para vocês, pessoal, nos cursos tradicionais, as pessoas demoram de 5 a 8 anos para mostrar tudo isso aqui para vocês. 5 a 8 anos para dar todas essas aulas e todas essas informações e passar por essa sequência. Na KS School, a gente vê tudo isso, com tudo que tem direito, em 170 aulas. 170 aulas dá 6 meses e 10 dias se você fizer uma aula por dia. Tá? Mas a gente não recomenda, eu não recomendo para quem é zerado. Eu posso recomendar acelerado para quem já estudou antes. O nosso ritmo normal na KS School é fazer 2 aulas por semana, bem tranquilo. No ritmo de 2 aulas por semana, você faz essas 170 aulas em 2 anos. Em 2 anos você faz, compara 2 anos com 8 anos. Então esse é o caminho. Inclusive se você quiser pegar essa live, anotar e fazer isso, estudar sozinho, você vai conseguir chegar num resultado muito mais rápido, porque esse é o caminho mais eficiente, tá? Então, na KS School, no MKS, a metodologia da KS, você faz ali em 2 anos, se você não tirar férias, tirando férias, que a gente tira férias, é importante inclusive para o aprendizado, 2 anos e meio você consegue percorrer todo esse caminho. 60 primeiras aulas você faz toda a base, que eu passei mais da metade do tempo falando da base, porque o inglês não é uma língua complexa, e aí depois você faz só os ajustes que faltam para chegar no avançado e vai adquirindo vocabulário. O processo de aquisição de vocabulário, ele não acaba nunca, tá? Você fala português desde que você nasceu e você continua aprendendo palavras novas até hoje, certo? Você não sabe todas as palavras em português, você não sabe o que é escleromorfismo ligotrófico, sabe? Isso é uma palavra em português. Então, o processo de aquisição de vocabulário, a gente tem estratégias para ampliar o vocabulário, mas ele dura a vida inteira, tá bom? Mas o processo de aquisição de estrutura, não. Então, por isso que a gente foca o método nas estruturas. Muito bem, primeira parte, então, temos alguma dúvida? O pessoal aqui, que tem gente que está no Instagram e não está aqui no Zoom, eu vou fechar aqui e vou para a parte, vamos colocar em prática, botar o pessoal do Destrava Fala para falar. Boa noite, pessoal do Instagram. Vamos lá, pessoal que está aqui no Zoom. Vou só trocar aqui a ordem. Um minutinho, gente.